Fala galera, tudo bem? Aqui é Fernando Melo para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu vou começar uma série sobre formação de palavras. E é claro que a primeira aula precisa ser sobre morfemas. Se você quer entender como as palavras se formam, você vai precisar conhecer as partes que constituem uma palavra. Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, porque essa aula vai ser top. Vem comigo! Olha só, presta atenção. Morfema é exatamente o que eu acabei de dizer. É uma parte que constitui a palavra, é um elemento da sua formação, só que é uma parte significativa. Na verdade, o morfema é a menor parte significativa de uma palavra. Mesmo que você separe a palavra em seus morfemas, separe todos esses morfemas, cada um deles vai manter o seu significado próprio. É diferente de uma letra. A maioria das letras não vai ter um significado próprio fora da palavra. Isso também serve para a sílaba. Já o morfema, ele tem o seu significado. E é importante que você conheça cada um dos morfemas e o significado que podem acrescentar à palavra. E é o que você vai ver a partir de agora. E o primeiro morfema que eu quero te mostrar é o radical. É ele que concentra a ideia principal da palavra. Veja só esses exemplos. Governo, governa, desgoverno, desgovernado, governadores, ingovernável, ingovernabilidade. Todas essas palavras pertencem a uma mesma família, e todas elas têm o mesmo radical, governe, que está destacado em vermelho. Esse radical concentra a ideia principal desse grupo de palavras. A ideia de governo, de governar, está nesse radical, e ele se mantém sempre o mesmo. O único caso em que o radical pode se modificar é em verbos irregulares, e eles já são chamados de verbos irregulares justamente porque sofrem esse tipo de variação, inclusive no radical. E eu não vou te explicar isso agora, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre verbos, e lá eu explico sobre os verbos irregulares. Por hoje, o mais importante é você entender que o radical concentra a ideia principal da palavra, o radical concentra o conceito da palavra. Já os afixos são morfemas que nós acrescentamos ao radical. Se acrescentamos antes do radical, ele se chama de prefixo. Desgovernado, ingovernável, infeliz, refez. Os prefixos têm uma característica. Sempre modificam a ideia do radical, acrescentando um novo sentido. Desgovernado, algo que perdeu o governo, não está mais sendo governado. Ingovernável, que não dá para governar. Então, des e in com uma ideia de negatividade, ideia de não. Feliz é alguém que tem felicidade. Agora, infeliz é quem não tem. Fez, refez, ou seja, fez e vai ter que fazer de novo. Esse re tem a ideia de repetição. Então, toda vez que você usa um prefixo, você modifica a ideia do radical. Já o sufixo vem depois do radical e também acrescenta um sentido. Desgovernado. O sufixo do ou ado, que são sufixos semelhantes, mantém uma ideia com territórios, governos, títulos, por isso aqui em desgovernado. Governável. O sufixo veu dá a ideia de que algo pode ou não ser feito. Ingovernável, não dá para governar. Governável, que daria para governar. Facada. O sufixo ada transforma o instrumento em golpe. Faca é só um objeto. Facada, um golpe com faca. E igualdade. O sufixo dade transforma a classe gramatical de adjetivo para substantivo. Igual é um adjetivo. Igualdade já é um substantivo. Inclusive, essa é uma característica comum à maioria dos sufixos. Transformam a classe gramatical da palavra. E a vogal temática é um morfema que vai se juntar ao radical para formar uma base a qual vão se ligar afixos e desinências. Essa base se chama palavra-tema. Veja só, temos o radical governe, como eu já mostrei, e aqui em vermelho a vogal temática, que vai formar as palavras tema, governo ou governa. E a vogal temática pode ser nominal ou verbal. Quando nominal, ela vai aparecer em nomes que terminem com sílaba átona. Mesa, escola, carro. E aqui fica bem claro que não tem nada a ver com desinência de gênero. Aqui não tem oposição entre masculino e feminino. Outra coisa importante, quando o nome termina com sílaba tônica, seja em final com vogal ou com consoante, esse nome não tem vogal temática.
É o caso de sofá, caqui e feliz. Também existem as vogais temáticas verbais. Atacava, estabelecer, se definira. Nos verbos, a vogal temática vai ajudar a identificar a conjugação verbal, primeira, segunda e terceira conjugação. E também existem as desinências, que podem ser nominais ou verbais. As nominais indicam número, singular ou plural, e gênero, masculino e feminino. Veja só os exemplos. Menino, menina. Aqui existe a oposição de gênero, masculino, feminino. Meninos, meninas. Além da oposição de gênero, aqui tem a marca do plural, que é o S. A ausência dessa marca indica o singular. E eu deixei aqui vários exemplos para você perceber as classes gramaticais que recebem desinências nominais, substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. Já em relação às desinências verbais, podemos dizer que existem duas. A modo temporal indica o modo e o tempo. E a número pessoal indica o número e a pessoa. Vamos ver aqui na tabela. Estudávamos. O vá é a desinência modo temporal. Indica que esse verbo está no modo indicativo e no pretérito imperfeito. O mos é a desinência número pessoal. Indica que é a primeira pessoa do plural. Estudasseis. Esse se é a desinência modo temporal. Indica que isso aqui é o pretérito do subjuntivo. O is representa aqui a segunda pessoa do plural. Estudariam. Seria mostra que se trata do futuro do pretérito do indicativo. E o m representa que é a terceira pessoa do plural. Então, cada uma dessas desinências vai trazer essas informações. Essas são as desinências verbais. E ainda há as vogais e consoantes de ligação, que são os únicos morfemas que não têm significado próprio. Servem apenas para facilitar ou até mesmo possibilitar a leitura de determinadas palavras. Na verdade, a maioria das palavras nem vai precisar desse tipo de morfema. Veja só, ingovernabilidade, se tirar o i, ingovernabilidade. Gasômetro, se tirar o gasmetro. Paulada, se tirar o L, pauada. Cafeteira, se tirar o T, vira até outra palavra, cafeeira. Então, para determinadas palavras, esse morfema é importante, mas, na maioria das vezes, não será utilizado. E antes de terminar essa aula, eu preciso te mostrar algumas classificações de morfemas. Por exemplo, existem os morfemas lexicais. Esses têm a ver com palavra, com léxico. Léxico tem a ver com vocabulário, com palavra. Grava assim que fica mais fácil. Então, podem ser substantivos, adjetivos, verbos ou advérbios de modo. Café, roedor, feliz, pá, todos esses aqui são morfemas lexicais. São palavras, vocabulário da língua. Já os morfemas gramaticais têm a ver com a construção do texto, com a construção gramatical. São artigos, pronomes, numerais, preposições, conjunções e outros advérbios. Veja só os exemplos. De, eu, que, muito, os, dois. Perceba que essas palavras têm a ver com a conexão do texto, com as referências, com a coesão, enfim, com a construção gramatical do texto. Esses são os morfemas gramaticais. Também existem os morfemas livres, que são aqueles que podem atuar sozinhos em um texto, sem estar associados a outros morfemas, já que eles têm em si já o significado do vocábulo. Se tratam de alguns radicais, ou parte dos radicais podem ser assim, porque sozinhos já têm todo o significado da palavra. Já os morfemas presos não podem atuar sozinhos em um texto, carecem de significado para fazer isso. É o caso do S, que é a desinência de número em gatos. Não pode, imagina o S sozinho em um texto. Não dá, precisa estar associado a um radical e uma vogal temática. O mos, que é a desinência número pessoal, precisa estar associado ao verbo. O mos sozinho não é nada num texto, precisa estar associado a outros morfemas. Esses são exemplos de morfemas presos, não têm independência para atuar no texto. Espero que você tenha gostado dessa aula. O próximo passo será conhecer as palavras formadas por composição. Tenho certeza que você vai gostar. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal e me ajude a continuar montando essas aulas. Aquele abraço!